Fala aí, Padawan, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal Pensando Alto Filosofia. É uma alegria sempre muito grande estarmos juntos. É uma pena que eu só consiga me reunir com você que está aí do outro lado em ocasiões que são ocasiões que de algum modo me provocam muito e que acabam exigindo uma resposta, mas que nem sempre são ocasiões muito felizes ou muito fáceis, né? Bom, como você deve ter visto em algum lugar na chamada desse vídeo, o tema do nosso encontro hoje é filosofia, o coronavírus, a Covid-19 e o artigo que o Zizek escreveu sobre o poder e o impacto que o coronavírus teriam para destruir ou dizimar o capitalismo global no qual nós estamos mergulhados. Bom, como você sabe, a minha área de formação é completamente humanas, né? Eu fiz teologia, fiz filosofia, fiz letras. E, inclusive, falando de teologia, nós teremos um vídeo aí sobre algumas questões escatológicas também. O pessoal dizendo que o coronavírus é um sinal do apocalipse. Vamos discutir isso no próximo vídeo. Mas nesse vídeo, concretamente, eu quero tratar com vocês sobre a experiência, né? A experiência muito concreta do que nós devemos entender nesse período que a gente está vivendo. Bom, eu não sou biólogo, eu não sou biomédico, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, então eu não irei tratar sobre a questão especificamente do coronavírus. Eu quero falar da relação que existe entre o pensamento filosófico e esse cenário que nós estamos vivendo agora com a insurgência do coronavírus, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção e que para mim é super importante é a quantidade de desinformação que se tem propagado aí, né? Então, esse momento que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus, ele é interessante para que a gente possa observar que horas da história nós estamos vivendo, né? Que momento da história nós estamos vivendo. Sobretudo com a disseminação da internet a partir da década de 90, a gente viu que o nosso mundo hoje, ele é um mundo da informação. A gente sabe que o Bourdieu, né, o Pierre Bourdieu, ele estabelece que existem alguns tipos de capitais que a gente precisa acumular para ter riqueza, né? O capital social, que são as relações que nós estabelecemos, o capital cultural, que é a bagagem de mundo que a gente foi capaz de ter acesso, né? E o capital econômico, que é de fato o dinheiro, a questão econômica que a gente é capaz de fazer transitar. Na minha ousadia, eu diria que no nosso mundo hoje, nós temos ainda um quarto capital, que é o capital da informação. E eu faço questão de distingui-lo do capital da cultura, ou capital cultural do Bourdieu, porque no caso da informação, repare que a nossa sociedade, a cultura que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, é um tempo em que não basta simplesmente receber a informação. Quer dizer, todo mundo quer estar informado, né? Todo mundo quer fazer a experiência de estar sendo informado o tempo todo. Para algumas pessoas chega a ser desesperadora a ideia de passar horas sem o Facebook, o Twitter, o Instagram. Só que, mais do que isso, o nosso tempo também é o tempo que sente a necessidade de propagar a informação. Quer dizer, nós nos sentimos considerados quando a informação chega até nós, mas nós só nos sentimos empoderados, nós nos sentimos capazes de empoderamento, capazes de poder no mundo, quando nós somos também disseminadores de informação. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque desde que o fenômeno do coronavírus, da Covid-19 começaram a se popularizar, né? Começou a ganhar vulto midiático, a gente tem visto uma grande quantidade de pessoas, inclusive pessoas públicas, pessoas políticas, né? O presidente da República do Brasil, o presidente americano, alguns outros presidentes, alguns outros chefes de Estado, falando que a Covid-19, que o coronavírus, nada mais era do que um golpe midiático. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, né? Porque, em última instância, o que se estava fazendo não era colocar em questão a virologia, o vírus, a biologia. Em última instância, o que estava se fazendo era tentar dar um golpe de morte a duas instituições que são muito importantes. Ao dizer que era um golpe midiático, então que havia um interesse da mídia em alimentar um determinado mercado, essas pessoas pretendiam diretamente
cometer o homicídio, né, assassinato do poder da mídia, de disseminação de informação, e aí tirar a credibilidade midiática de um lado, e que no Brasil isso tem dado muito certo, né? Veja, por exemplo, a quantidade de pessoas que nós temos, que não importa o que esteja sendo anunciado, o veículo que esteja anunciando, o conteúdo que esteja sendo anunciado, se é associado a uma grande mídia, não é, automaticamente é descartado. Obviamente, eu não estou dizendo que a gente precisa acreditar em tudo aquilo que a mídia propõe, não é, de imediato, também seria ilusório. Eu, quando dou aula de redação para os meus alunos e quando eu vou falar com eles sobre editorial, eu sempre digo que seria muita estupidez nossa acreditarmos que um jornal, qualquer que seja, ele tem a neutralidade plena, porque isso não existe, né? Então, quando um jornal ele escolhe veicular uma notícia, é óbvio que ele escolhe veicular aquilo que ele julga ser fundamental e importante. E é claro que ele vai dar destaque para aquilo que atinge os interesses dele. Obviamente, ninguém está negando isso. Agora, o fato de ser uma informação, de ser uma notícia que foi teoricamente apurada, que passou por um crivo jornalístico, me deve fazer pelo menos estar de ouvidos atentos para a possibilidade daquilo ali ter um fundo de verdade e me abrir para pesquisa. Só que no Brasil hoje, qualquer coisa que venha da mídia, da grande mídia, é tomado automaticamente como algo equivocado, como algo ruim, algo que deve ser descartado. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que quando esses chefes de estados falam que o coronavírus, a Covid-19, são simplesmente elementos que vêm de uma tentativa de manipulação do mercado por ordem da China, eles estão colocando também em descrédito, em falta de credibilidade, a própria ciência, a própria cientificidade dos dados, né? E isso é muito, muito preocupante, porque de um lado nós vivemos na época da informação, em que as informações transitam o tempo todo, em que as informações elas são muito rápidas, muito fluidas, muito fugidias, e o tempo todo nós somos bombardeados por informações. De outro lado, nós não somos mais capazes, enquanto sociedade, de estabelecer um filtro que considere aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente deve ser considerado, então a informação verdadeira, a ciência, daquilo que é senso comum, daquilo que é disseminado simplesmente para causar pânico e alarde. Então essa é a primeira coisa que chamaria a atenção. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é a quantidade de vezes que uma teoria da conspiração ela se aloja justamente nesse momento em que nós vivemos, que é o momento da sociedade da informação, em que as pessoas são não preparadas para lidar com a informação. O que eu quero dizer com isso? Nem toda desinformação, nem toda fake news, ela é uma teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração, via de regra, ela tem algumas características que são muito específicas. E, de um modo muito geral, a gente pode identificar uma teoria da conspiração como algo que junta elementos que são completamente distintos, elementos que são completamente distoantes, elementos, às vezes, de espectros, inclusive cognitivos, que são distantes, pega esses elementos, fragmentos de verdade, mistura e apresenta esses elementos como se eles fossem parte de um plano maior, de um grande projeto maior. E por que isso aqui é curioso? E por que vale a pena a gente pensar sobre isso? Porque logo assim que surgiu, depois do carnaval, chegou, né, as primeiras notícias do coronavírus no Brasil, se disseminou nas redes sociais a ideia de que a existência do coronavírus nada mais seria do que um golpe do mercado chinês para poder equilibrar as próprias contas, né? E aí se começou a utilizar diversos dados históricos de outras epidemias, pandemias que aconteceram para justificar isso aí. E isso é o que caracteriza uma teoria da conspiração. Ou seja, nós colocamos uma teoria absurda, né? Quer dizer, uma contemplação da realidade que ela não se fundamenta por ela mesma, e aí nós trazemos elementos de outras áreas que são elementos factíveis, intelectíveis, elementos que são razoáveis para poder sustentar o nosso posicionamento, quando muitas vezes esses fatos eles nem sequer dialogam entre si, não é? Então,
E a teoria da conspiração, ela é fácil de memorizar de algum modo, porque assim, ela faz questão de colocar diante de nós elementos que são muito evidentes. Então ela nos poupa o trabalho do raciocínio, ela nos poupa o trabalho da dedução. Na teoria da conspiração, o conspirador, ele se coloca como a pessoa que resoluciona o problema e já entrega de bandeja, né? Isso é muito específico desse momento que nós estamos vivendo, que é esse momento da desinformação na sociedade da informação. Isso é muito específico de alguns discursos, né? Veja, por exemplo, como o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele trabalha com elementos de verdade, algumas coisas que são verdade, alguns elementos que apelam para a sensibilidade popular, não é? Para a moral popular, para a cultura de moralidade popular. E plantando esse chão, ele joga elementos que são completamente absurdos, não é? Para justamente manipular a opinião pública. Um outro exemplo de pessoa que faz isso com muita frequência é o Olavo de Carvalho, né? A gente vê que, por exemplo, o Olavo, ele apresenta uma coisa que geralmente é senso comum, uma coisa que geralmente a sociedade brasileira adere, porque de algum modo experiencia isso na prática, né? Sei lá, vou pegar um último vídeo dele que viralizou, que é ele falando mal da educação e que ele é o único educador do Brasil. Então, é evidente que nós temos problemas severos na educação, né? Eu sou professor de educação básica, então, antes de tudo, eu sou um dos primeiros a dizer que sim, nós temos problemas severos no sistema educacional brasileiro. Só que isso não quer dizer que as instituições educacionais elas sejam estelionatárias ou que elas sejam golpistas, como o Olavo diz. Na verdade, o nosso problema na educação não está nem ligado a Paulo Freire, como diz o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e menos ainda está ligado a uma ideologia marxista que estaria instalada no coletivo dos professores. Né? A maioria dos professores com os quais eu trabalho são pessoas que não leram Marx, não tiveram contato com Marx, não sabem o que é marxismo. Eu trabalho com um contingente enorme de professores que, na verdade, são de extrema direita. Então, o problema da educação não é a ideologia marxista que estaria instalada na educação, como eles fazem supor. Porque, entenda, o que foi feito? A educação passa por problemas severos. Todo mundo sabe disso, todo mundo experimenta isso, né? Isso é um dado, isso é um fato. E aí, agora estabeleço para você qual é o problema. O problema da educação ser ruim é que o marxismo se instaurou lá. Cara, só que não. E aí, assim, por uma série de fatores, né? A educação é ruim porque o processo educativo ele deixou de ser entendido como um conjunto de atividades da família e da escola, e ele foi completamente relegado à escola, sendo que quando a escola precisa educar aspectos e áreas da vida do sujeito, do indivíduo, que não foram feitos pela família, a família reclama, e aí a gente não tem ingerência sobre isso. Um outro aspecto que valeria a pena pensar é a própria qualificação do docente, né? Vou falar um pouco das realidades que eu conheço. Aqui no Rio de Janeiro, alguns professores estão com salário desatualizado há 6, 7, 8 anos, né? E professores de educação básica. Isso significa que esse profissional precisa trabalhar em outras escolas. E aí vamos pensar um ponto concreto na rede em que eu estou hoje lotado, não é? O profissional trabalha 20 horas semanais, então ele cumpre 16 horas na sala de aula. Só que o salário desse profissional não é o suficiente sequer para que ele pague o aluguel de uma moradia mediana. Então ele precisa cumprir infinitas outras horas em infinitas outras instituições de ensino. E diferente de outras profissões, o professor ele não tem um ponto que termina quando ele acaba a aula, né? O professor ele tem uma gama de atividades muito grande que acompanha a vida do profissional em casa. Isso significa o quê? Se ele tem muitas escolas, muitas turmas para dar conta, e depois ainda tem esse pós-trabalho em casa, que possivelmente esse professor não está se atualizando, esse professor não continua pesquisando, esse professor não tem tempo de preparar as aulas. E isso acaba se refletindo diretamente na educação dos alunos. Um outro problema é a mentalidade que nós temos no Brasil sobre o conceito de educação, né? Quer dizer, hoje a gente vê uma sociedade da informação que é desinformada justamente porque na época que deveria estar na educação básica, na educação, né, formal básica, esses alunos, a maioria deles, olhavam para as disciplinas como algo que era irrelevante, não é? Então, a pessoa que não sabe o que designa um golpe, o que é um golpe, por exemplo, e aí não entende o que é ditadura. Esses dias um aluno meu veio me corrigir na sala de aula porque eu usei o termo ditadura militar na sala de aula, né?
E aí o aluno veio dizer que não era ditadura, que era regime militar. E eu falei que sim, que era também um regime militar, mas o que diferenciava uma coisa da outra é que eu posso ter um regime militar que não seja ditatorial. Eu posso ter um regime militar que não seja estabelecido na ditadura. Porque a ditadura é aquele momento em que, através do exercício do poder pelo próprio poder, o ditador, ou aquele que exerce o poder, e se coloca acima das leis. Ou seja, ele, inclusive, dita as leis sem nenhum respeito à moral, sem nenhum respeito à dignidade do cidadão, sem nenhum respeito sequer à legislação. E dado que isso aconteceu no Brasil, o termo adequado era ditadura, né? Então, assim, a minha questão não é se a gente é a favor da direita, da esquerda, se a gente é a favor de Marx ou se a gente é contra o Marx. A grande questão que a gente precisa estar atento é que os alunos, eles perderam a capacidade de entender o que é uma sala de aula, né? É muito comum quando a gente entra no transporte público no horário do trabalho, porque é o mesmo horário que os alunos estão indo para a escola, ouvir os alunos dizendo que os professores são extremamente chatos, né? Mas por que o professor é chato? Porque ele cumpre o papel dele, porque ele dá aula? Evidente que eu não estou aqui puxando brasa para minha sardinha, eu não estou querendo desculpar os professores. Eu estou querendo dizer que, no caso do Brasil, muito concretamente, nós vivemos no século XXI, numa estrutura predial que é do século XX, XIX, né? E num sistema educacional que ainda se pauta por valores que são do século XVIII e do XIX, né? Então, assim, a gente precisa de uma atualização no sistema educacional como um todo, e isso é um fato. Mas o problema da educação não está ali colocado como marxismo, né? Diga-se de passagem, isso não é nem objeto das salas de aula, sobretudo na educação básica. Então essa é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, né? Que as teorias da conspiração, elas têm se disseminado com muita força. E qual é o problema disso? Que quando uma pessoa replica a teoria da conspiração, primeiro, ela está fazendo um desserviço social, porque ela está distribuindo para a rede de pessoas que confiam nela uma informação que é equivocada na sua raiz. Depois, essa pessoa só está transmitindo uma teoria da conspiração porque ela foi convencida disso. E qual é o problema de ser convencido de uma teoria da conspiração? É que as teorias da conspiração, elas impossibilitam o diálogo. Qualquer ideologia fechada, e as teorias da conspiração também são ideologias fechadas, elas impossibilitam o diálogo. Isso funciona em todos os espectros, políticos, sociais e também cognitivos. E por que isso é um problema? Porque vamos imaginar que um conspirador venha me trazer uma teoria da conspiração. Se eu começo a apresentar dados que contestem a teoria da conspiração que ele me apresentou, eu sou tido como errado por não aceitar e por não acreditar nessa verdade dogmática que ele está expressando, né? E em relação ao coronavírus, isso ficou muito evidente, né? E por último, o desserviço que as teorias da conspiração acabam prestando, né? Ideias muito loucas. Hoje, por exemplo, quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo, eu vi numa das minhas redes sociais uma pessoa recomendando fazer gargarejo com água morna, porque isso eliminaria o coronavírus do organismo da pessoa infectada, né? E aí você entende, porque assim, você acaba colocando a vida das pessoas em risco, né? Uma pessoa que faz esse procedimento acreditando que está se imunizando contra o corona, né? A pessoa que abre mão, por exemplo, da vacina porque acredita que vacina causa autismo. São ideias que elas são perigosas, não só para a pessoa que a pratica, mas acaba atingindo as outras pessoas que convivem com essa pessoa. E, por último, eu queria compartilhar a ideia do Zizek, né? Eu vou deixar o link do artigo que o Zizek escreveu do capitalismo do coronavírus como um golpe da pressão do coração, 5 golpes para explodir o coração. Nesse texto, basicamente, o Zizek diz o seguinte, que o coronavírus ele revela que nós não podemos continuar na marcha da história como nós estamos vivendo. E que o capitalismo que a gente vive hoje, nesse modo de produção, ele vai ser revelado como ineficiente, ineficaz, por uma catástrofe, que seria a catástrofe do coronavírus. Em algum momento do texto, o Zizek ele dá uma indicada de que o sistema comunista da China, por exemplo, socialista seria o termo mais correto, mas a tradutora traduziu como comunista, também entraria em colapso por causa do coronavírus. E aí o Zizek ele propõe que a partir da catástrofe desse momento e da necessidade de um
de uma reorganização social, de um rearranjo das relações das pessoas, nós aprenderíamos um outro modo de viver, uma outra maneira de ser no mundo, uma maneira mais colaborativa. E aí ele vai dar uma ressignificada nos termos liberalismo e comunismo, como se o liberalismo fosse, a partir de então, essa noção do respeito às liberdades individuais, e o comunismo como uma percepção de um trabalho coletivo a fim de garantir a sobrevivência de todos e a melhor vida para todos, né? Enfim, eu acho que o texto do Zizek é um texto que merece ser lido, é por isso que eu vou deixar linkado aqui debaixo desse vídeo, mas eu vejo problemas aí nessa acepção do Zizek, né? Eu acho que, sim, a gente está vivendo um momento da história em que as informações chegam muito rápido, né? Quer dizer, a gente está enfrentando a pandemia do coronavírus com uma capacidade de informação e de tecnologia que o pessoal da peste negra não teve na Europa, por exemplo, né? Então eu acho que sim, a gente vive um momento de ressignificação, inclusive, dos efeitos de uma pandemia. Mas eu não tenho esse olhar de esperança ou esse olhar otimista de que a existência do coronavírus seja potente por si só para desestabilizar o sistema como nós o concebemos hoje, né? O capitalismo selvagem como nós o concebemos hoje. E eu chamo a atenção de capitalismo selvagem porque é justamente isso, né? Quer dizer, pensa na quantidade de empresas que, diante de um risco de contaminação, não são capazes de repensar a lógica de produção para garantir a vida dos seus funcionários. Ou, menos grave que isso, vamos deixar a escala macro, vamos deixar a escala das manifestações da superestrutura social e vamos pensar nas individualidades, né? Enquanto farmácias, mercados, lojas de produtos hospitalares, você já não encontra mais máscara, você já não encontra mais álcool em gel. E é uma questão que chama a atenção, não porque ela seja uma questão de prevenção ou de cuidado, mas é uma questão de egoísmo, né? Quer dizer, e o que eu quero propor com isso? O sistema, ele não é só um sistema que afeta os mercados. Se bem que uma coisa que me incomodou muito agora na pandemia é essa noção de que a preocupação com o coronavírus é que isso vai quebrar o mercado. Não pode ser. Eu vi isso em todos os noticiários que eu tive a oportunidade de assistir. A preocupação com o coronavírus não é porque o mercado vai quebrar. A preocupação com o coronavírus é porque as pessoas vão morrer. A preocupação com o coronavírus é que as pessoas que estão mais isoladas, as pessoas que estão mais sozinhas, os idosos, as pessoas que já sofrem de outras comorbidades, essas pessoas serão afetadas de uma maneira muito severa e muito grave. Essa que é a preocupação central, né? O sentido do humano, não só o mercado. Se o mercado não quebrar, mas a população for dizimada, eu não acho que isso seja um ganho social, entende? Eu não estou dizendo que estou torcendo para o mercado quebrar, também não é essa a questão. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma hierarquia dos valores, né? E a vida humana, ela não pode estar abaixo das noções mercadológicas. A vida humana, ela não pode estar abaixo da produção de riqueza. A vida humana, ela precisa ser um valor em si mesmo. E essa é uma provocação que o Zizek faz lá e que eu acho que valeria a pena a gente poder refletir também. E voltando à questão das pessoas que fazem acúmulo de bens, não é? Por que isso é desesperador? Porque isso, no fundo, mostra a nossa incapacidade de empatia. Mostra a nossa incapacidade de entender que, além de nós mesmos, existe um mundo no qual nós estamos colocados. No livro Ser e Tempo, lá no parágrafo 26, o Heidegger diz que ser humano, né, das Sein, ser homem, ser pessoa, é estar no mundo. E que estar no mundo é estar em relação com as coisas e com as pessoas. Ele não diz com essas palavras, eu estou sintetizando com as minhas palavras o parágrafo 26 de Ser e Tempo. Mas isso é uma coisa que chama a atenção, porque se ser humano é estar no mundo com os outros, quando nós nos fechamos à existência dos outros e não nos preocupamos também com o bem-estar dos outros, nós acabamos provocando e agilizando a nossa própria morte. Então vamos imaginar, sei lá, que uma pessoa tem um estoque de álcool em gel em casa, e aí ela consegue fazer uma higienização adequada das suas mãos. Mas ela entra no transporte público e, por causa do egoísmo dela e de algumas outras pessoas, ninguém naquele transporte público tem o álcool em gel. Então, o cinturão de imunização dessa pessoa acaba ficando mais fraco, né? Porque as outras pessoas podem estar contaminadas ao lado dela.
Ao passo que se tivesse todo mundo com álcool em gel, se as pessoas tivessem utilizado o álcool em gel de modo racional, comprado de modo racional, o valor não teria inflacionado tanto, o cinturão de proteção seria maior e todas as pessoas teriam mais chances de se cuidarem, né? Então, se de um lado eu acredito que o coronavírus por si só não é capaz de provocar aquilo que o Zizek propunha, que é essa ideia de uma ressignificação, né, dos sistemas econômicos, por outro lado, eu acho que olhar para essa pandemia, olhar para essa situação que nós estamos vivendo, olhar para o modo como nós lidamos com as informações, olhar para o modo como nós lidamos com as teorias das conspirações, olhar para o modo como nós lidamos com os valores que nós hierarquizamos, olhar para o modo como nós estamos no mundo, podem ajudar a gente a ser melhor no mundo. E aí aquilo que o Levinas dizia, não basta apenas viver de outro modo, não basta apenas querer viver de outro modo, é preciso ter a ousadia de viver um outro modo que ser, não é? Quer dizer, é preciso ter a ousadia de viver de um outro modo que não seja esse já estabelecido. E a gente precisa pensar essas novas configurações, né? Pensar essas configurações na educação. A paralisação no Brasil tem obrigado os professores a se digitalizarem, que eu acho que é uma coisa muito boa. A gente precisa pensar o modo como nós lidamos com a pesquisa, com a informação de nós mesmos. E a gente precisa pensar o modo como nós queremos construir a sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade em que aqueles que têm condições vivem, aqueles que não têm morrem. É uma sociedade na qual eu não gostaria de viver, porque eu sempre vou estar numa condição inferior a alguém outro que pode estar numa configuração melhor que a minha, e aí o matável, o corpo descartável vai ser o meu. Então é um pouco isso, né? Desejo que esse vídeo alcance você num bom estado e que essas reflexões tenham oportunizado a chance de pensarmos alto, pensarmos juntos, pensarmos filosofia. Pedro Paulo, fico por aqui. Forte abraço, paz e bem.